Fala, rapaziada do meu canal, sou a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, eu tô aqui pra falar com vocês sobre as propostas do Renan Santos. Eu tô aqui para analisar o que o Renan Santos propôs pra presidência em 2026, tá? Debater um pouco com vocês, política. Então, se inscreve no canal, deixa seu like. Vamos pra mais um vídeo de qualidade. Aba playlist se você quer ficar mais inteligente, tem de tudo lá. Inclusive tem uma filosofia minha, já finalizada, em formato de aula, para tu dar uma olhada caso você sinta interesse. Raso e profundo, organizado da aula 1 até a aula 7. E mais o ensaio que eu acho que já saiu, né? Vai depender do cronograma que eu organizar os vídeos que eu tô gravando aqui pra vocês. Vamos pro vídeo de hoje sem muita enrolação, tá? Bebam café. Dessa vez o café não tá aqui comigo, mas sempre tem um copinho de café aqui e uma caneca. Bebam café. Bora lá. Bom, Renan Santos, antes, pra quem não conhece, falar quem é Renan Santos, né? Renan Santos, ele é um pré-candidato à presidência do... Perdão. Do Partido Missão, né? O MBL, Partido MBL Missão. Partido de direita, eles se declaram partido de direita, né? E o Renan Santos, ele é a principal rosto do MBL para presidente de 2026. Ele está se candidatando e ele fez algumas propostas ao longo desse tempo, né? Até chegar à eleição. E, particularmente, falar eu acho ele um pré-candidato interessante. Vale a pena olhar o que ele está apresentando, quais são suas propostas, porque vale lembrar que política ela se faz de propostas, não de pessoas, tá? As propostas que os políticos apresentam é isso que, de verdade, na grande maioria das vezes, é que tem que ter influência. Mas, enfim, a gente tá no Brasil, a gente sabe muito bem que a caricatura de um sujeito, ou daquele outro, influencia muito mais do que a proposta em si. Correto? Vamos analisar as propostas aqui. Bom, tô aqui na matéria G1, tá? A Gazeta TV, a G1 e mais alguns outros sites patrocinados. E aqui diz o seguinte, né? O plano de governo de Renan Santos, do Partido Missão, intitulado Missão 2026, O Futuro é Glorioso, que belo nome por sinal, foca em uma forte ajuste fiscal, endurecimento da segurança pública e reestruturação do Estado. É separado em algumas partes. Vamos falar primeiro sobre a segurança pública, tá? Eu tô lendo aqui no celular com vocês e a gente vai conversando, tá? Guerra ao crime organizado, primeira pauta. Uso imediato de operações garantindo de lei e da organização do Estado de Defesa. O Renan Santos, ele declara guerra contra a grande maior parte das organizações criminosas no Brasil, tá? E ele já foi em vários locais, Nordeste, Centro-Oeste, publicando e falando sobre o que ele pretende fazer com esse tipo de organização, né? Vir com a grande marcha de militares e etc para combater. Ele declara guerra, obviamente, uma guerra absurda contra esse tipo de coisa. Pensando alto, eu não consigo me lembrar de outro candidato, pelo menos agora, no momento. Se você lembra, comenta aqui embaixo. Eu não consigo me lembrar de outro candidato que declarou guerra abertamente antes de chegar à presidência contra as facções criminosas. Eu não lembro. Eu não consigo me lembrar. O Bolsonaro nunca fez isso. Ele sempre foi conservador, mas nunca pesou a esse lado. Por mais que ele queria a liberação das armas, né? Para se parecer, querendo ou não, com os Estados Unidos. Mas eu não consigo me lembrar de outro candidato que fez isso. Mas vale lembrar que o Renan Santos aqui ele vai na contramão do atual presidente Lula, né? Que não declara as organizações criminosas como terrorismo e esse tipo de coisa. Então ele vai bem contra, ele é o oposto. Pelo menos essa pauta aqui. Próxima pauta. Modelo El Salvador. Para quem não sabe, El Salvador é um pequeno país, onde tinha uma criminalidade muito alta, mas essa criminalidade, essa criminalidade saiu depois de um grande político entrar na jogada e ser bem rígido com os criminosos que estavam lá, mas bem rígido mesmo, saca? Eles não comiam proteína na prisão, por exemplo. E aqui diz o seguinte: construção de super presídios e adotação jurídica do direito penal do inimigo para facções. Ou seja, direito penal. Direito de. Sabe? Você me entende. Ações penais. Confisco de bens de criminosos. Federalização
de crimes ligados ao narcotráfico. Esses primeiros eu não consigo achar pontos ruins. São só pontos bons e que já devia ser implantado no Brasil há um certo tempo, correto? Coisa que, de certo momento, nunca foi implementado, né? Querendo ou não, o Brasil ele é um país em desenvolvimento há muitos anos mesmo. É um país que está preso em um país em desenvolvimento, né? Bom, prosseguimos. Economia e ajuste fiscal. Isso aqui é muito interessante. PEC de transição. Previsão de economia de 1,1 trilhão até 2031. Aí vem, né? Desindexação. Desvincular ao salário mínimo os bens assistenciais e aposentadorias. Tributação e gastos. Redução de inserções fiscais e limitações do investimento estatal à realização prévia de reformas. Resumindo, tudo isso que eu li para vocês, ele vai fazer um plano bem parecido com o que o Milei faz lá na Argentina. Né? O Milei assumiu a Argentina como presidente de direita e etc. Economista também. A Argentina, que passava por muitos problemas econômicos, começou a melhorar aqui, melhorar ali, melhorar a economia também ali, a inflação baixou. O Renan Santos pretende fazer a mesma coisa com um plano econômico absurdo, né? Esse plano econômico ele tem a previsão de economizar 1,1 trilhão até 2031. É muito dinheiro, ainda mais porque o país arrecada muito imposto, só que usa esse imposto para não sei o quê, né? Porque o Brasil, um país em desenvolvimento, correto? Que arrecada muito. A gente é o país que mais arrecada imposto entre todos os outros países. Onde tem Estados Unidos, China, França, Alemanha, potências. Quanto de guerra, quanto de moradia e etc. Suíça não é uma potência de guerra necessariamente. É mais uma potência de vivência mesmo, um país tranquilo. E esses países não arrecadam tanto imposto quanto o Brasil arrecada. Mas mesmo assim, eles são melhores que a gente em questão de custo de vida. A gente continua preso em um país em desenvolvimento. Então, essa pauta aqui, ela é absurda de brutal. Porque é muito interessante ver como é uma previsão de economizar 1,1 trilhão. É impossível? Não, não é impossível. É só difícil mudar toda a organização, todo o projeto e etc. E aqui a gente tem mais embaixo, né? Social e habitação. Outra pauta que mexe muito com minorias e etc. Vamos lá. Desfavelização. Bom, o nome já é autoexplicativo. Meta de extinguir e urbanizar todas as favelas do Brasil no prazo de 10 anos. O Renan Santos veio com uma ideia absurda. Veja bem, favela no Brasil é algo que não é de hoje, tá? Não surgiu ontem. Não surgiu ontem. Surgiu de N fatores. N fatores. Existe visão certa e visão errada? Depende. Depende porque a favela ela vem de algo complicado da escravidão. Ela vem... É uma construção, entende? Quando os escravos, né, foram libertos lá em 1888, se não me falha a memória, 1888, quando eles foram libertos ali, né, no Brasil. Ali bom, eles ficaram soltos e não tinha auxílio nenhum do Estado, de qualquer outro lugar. Então eles saíram e eles tiveram que criar sua própria sociedade. Isso foi considerado urbano e foi se aprimorando com o tempo. O que hoje é as favelas, que é casas em cima de casas em cima de casas, né? Inicialmente não tinha problema. Era só um local mais pobre, onde o governo não chegava. Ou não queria chegar. Enfim, fica a seu critério. Não quero entrar nessa pauta, pelo menos não agora. E bom, e aí com o tempo teve várias organizações criminosas tomando conta do local, virando um lugar perigoso e etc. Entende? E aí o Renan Santos vem com essa ideia de desfavelização. Tirar a favela do Brasil. É possível? É. Mas tem que sair do país em desenvolvimento. O nosso problema está aqui. Um país em desenvolvimento. O problema é estrutural e cultural, pelo menos na minha opinião. É um problema cultural absurdo. Porque é um problema que não é de agora, ele surge historicamente no Brasil há muito tempo. Uma professora minha de português falou de uma obra chamada O Cortiço. Infelizmente não devo lembrar de que autor que é, mas essa obra O Cortiço eu cheguei a pesquisar, graças à minha professora de português que comentou sobre o livro em uma aula, eu achei interessante, peguei o nome do livro, fiz uma pesquisa.
E é um livro que fala um pouco sobre a criação das favelas aqui, ali, de como que foi essa estruturação, de como que tudo aconteceu, né, cara? Então, assim, eu acho muito interessante o Renan Santos aparecer com essa ideia totalmente diferente do MBL, querendo mudar a rota do Brasil e melhorar cada vez mais isso. Porque se a favela sai, tudo melhora, convenhamos, né? Bom, o lugar melhora, o custo de vida melhora também, e etc. É um baita proposta, mas com um baita trabalho. Essa já, na minha opinião, eu já enxergo mais como um sonho por parte, né? Porque como um problema cultural, 10 anos. Eu acho que 10 anos é pouco, né? Aqui diz 10 anos. Eu acho que precisaria de uns 40, 50 anos para realmente tirar dessa favelização. Porque não é só isso, o problema também é cultural em relação a elas. Então, é a cultura que adentra dentro das favelas. Essa cultura tá lá, essa cultura não surgiu de hoje, essa cultura ela surgiu de milhares e milhares de coisas que chegaram ao que a gente tem hoje. É uma cultura ruim? Na minha opinião, é, porque ela não incentiva a evolução humana, ela não incentiva o desenvolvimento pessoal, ela não incentiva nada que seja possível crescer ali. Crescer no Brasil, se tornar alguém absurdo. Então essa pauta ela tem muitas polêmicas, principalmente pelo lado da esquerda. Essa pauta, quando ela é citada pelo lado da esquerda, é uma pauta que, puxa, é, machuca bastante os esquerdistas e sempre está em fóruns aqui e ali, né? Bom, Bolsa Família. Substituição gradual do programa por frente de trabalho remuneradas. Nota. Em agenda recente, o candidato afirma que manterá o benefício criado apenas com portas abertas qualificadas. O Renan Santos tem uma ideia simples de tirar o Bolsa Família, porque realmente há muitos sujeitos e pessoas que se aproveitam desse benefício para estar comprando coisas que não era para comprar, né? E aí o Renan Santos vem com essa ideia diferente de querer deixar o Bolsa Família, mas só para pessoas realmente que precisam do programa, para evitarem gastar com certas coisas que não são necessidades no momento, né? Bom, a estrutura do Estado e educação. Eu acho que é o último. É o último. Fusão do município, redução de até 70% das cidades brasileiras através da fusão de municípios pequenos sem autonomia financeira. Isso aqui é absurdo, na minha opinião, é uma baita proposta. Resumindo, cara, sabe aquelas cidadezinhas pequenas que não tem, eles não conseguem se autossegurar, eles não conseguem ter uma economia própria para poder se segurarem lá e terem suas coisas bonitinhas? Seria literalmente tirar esses pequenos estados e unir eles. Então aqui, ó, redução de 70% das cidades brasileiras através da fusão de municípios, ou seja, unir municípios pequenos com municípios já estruturados, fazendo assim que piore a desagradação do público que mora ali, das pessoas que moram ali. Então, na minha opinião, é uma proposta interessante, uma das melhores propostas, na minha opinião, tá? Fim das cotas, substituição do sistema de cotas sociais e raciais em universidades por bolsas baseadas em mérito. Outra proposta maravilhosa, meus amigos. Essa proposta aqui, eu gostaria de aplaudir ela, porque, veja bem, tá? A esquerda fala tanto de que cotas raciais e etc. Amigos, eu acho que é muito mais válido você favorecer alguém por mérito, não pelas cotas, tá? Até porque um sujeito que entra por cotas e esse sujeito não estuda, ele não tem interesse no tema, ele entrou só por entrar pelas cotas, ele não vai conseguir, porque ele não tem o desenvolvimento acadêmico para chegar lá. Agora o sujeito tem mérito, que conseguiu notas, que conseguiu bolsas com notas também, que conseguiu avançar do jeito acadêmico. Esse sujeito tem que ter um avanço mais tranquilo perante o Estado. O Estado tem que assegurar essas pessoas pelo mérito que elas tiveram e a competência que elas tiveram, independente da cor e raça, meus amigos. Certo? Se a pessoa teve a competência de ir lá, fazer história, subir seu nome, com notas, acadêmicos, Enem, ela tem que conseguir, sim, baseados em méritos, tirando as cotas. Isso é o que eu concordo, eu não vejo erros, eu não vejo margem para erros nesse aqui. E o último, né? Ensino cívico-militar. Ampliação de escolas militares em áreas periféricas, com alto índice de violência. E é isso. Esse último, acho que não questiono.
por mim, eu acho que faz sentido. Você tem que conseguir controlar o ensino de base desde cedo, porque se você não controla, alguém vai controlar. E você colocar escola, o ensino cívico-militar nessas áreas realmente periféricas de início, até casa com a ideia de tirar as favelas da desfavelização, eu acho que é um bom começo, tá? Bom, falando de forma geral agora, que eu li para vocês algumas propostas, a gente trocou uma ideia. O Renan Santos, na minha opinião, tem propostas interessantes. Tem propostas, ele vem com uma bagagem interessante de propostas. Eu acho que são propostas realistas, tá? Uma ou outra aqui que, na minha opinião, são propostas que é mais sonho do que meta. Mas é interessante porque fazia tempo que eu não via propostas desse nível para tirar o Brasil de desenvolvimento, que é um país em desenvolvimento há sei lá quantos anos e segue em desenvolvimento desde sua criação, né? Porque, vale lembrar, Portugal veio aqui, adentrou aqui, a gente começou a produzir o que os portugueses queriam que a gente produzisse, cana-de-açúcar, a gente não podia produzir outras coisas para vendas e etc. E a gente é um país em desenvolvimento desde lá, né? Depois que Portugal saiu daqui, a gente virou uma república. A gente virou uma república, ali teve uma evolução boa em relação à economia, em relação a algumas coisas, mas o social foi deixado de lado. Depois a gente teve a ditadura militar, que também evoluiu a economia, evoluiu algumas coisas, mas o social de novo foi reprimido, alguns artistas foram reprimidos também, e hoje a gente está na república, e que também tem seus problemas, mas na minha opinião é uma das melhores. Uma das melhores que se pode seguir, pelo menos atualmente, correto? E como nota geral, cara, nota 8 eu dou nas propostas do Renan. E eu acho que vale observação, vale acompanhar até lá. Tem que votar consciente, porque o Brasil é um país que tem tudo para ser uma potência. Até me fizeram uma pergunta respondendo perguntas de vocês aqui no canal. Se o Brasil pode virar uma potência. Pode e deve, tem que virar uma potência. Não é possível que esse país aqui, que tem essa bandeira que está aqui nas minhas costas, não consiga ser uma potência a nível mundial. Em vez de ser um país de terceiro mundo, não tem sentido algum, tá? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer, vamos acompanhar. Se você quer que eu traga vídeos analisando as propostas do Lula, do Flávio Bolsonaro, do Zelma e de outros candidatos que você acha interessante, eu trago sim para a gente debater sobre as propostas desses candidatos. Que querendo ou não, a gente tem que analisar e votar da melhor forma. É isso, rapaziada, tamo junto. Valeu e fui.